Olá, gente. A videoconferência de hoje será editada em videoaula e estará disponibilizada depois no canal do YouTube da FASE. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes do acordo de empréstimo com o Banco Mundial, e essa modalidade visa dar continuidade às atividades de capacitação e apoio para os produtores, associações, cooperativas e empreendimentos do edital e projeto Bahia Produtiva, e também para os agentes comunitários rurais. Eu passo agora a palavra para minha colega educadora técnica em agropecuária e bióloga, Veronice Souza. Obrigada, Maria Helena. Nós hoje vamos falar sobre controle natural de pragas e doenças na horticultura. Essa temática ela foi demandada pelos ACRs. Então, estamos aqui hoje cumprindo um desejo, né, que os ACRs me solicitaram a FASE. Dizer para vocês que aqui não tem saber maior, nem saber menor, como diz Paulo Freire, existe saberes. Então, estou aqui para somar com vocês. Então, o que eu souber, eu vou estar orientando vocês, e o que vocês também, a vivência, a prática do dia a dia de vocês também compartilham conosco. Então, esse é o objetivo hoje. E lembrando que a gente está trabalhando a questão da horticultura, mas é um tema amplo e a gente vai estar dando dica também para outras culturas, não só hortaliças. Então, está uma temática bem maravilhosa para a gente trabalhar. E tenhamos hoje uma ótima videoconferência aqui, né, videoaula. Então, primeiro, a gente precisa entender um pouco do que são pragas. Né? Então, a gente fala muito, as pragas aqui na minha roça. Então, praga é um termo empregado para designar os pequenos animais que causam prejuízo na lavoura e também na floresta. Tanto por se alimentarem das plantas, né, que atacam, como por transmitir algumas doenças e provar alterações patológicas. Mas ela só é considerada praga, gente, quando causa um dano econômico. Então, se eu tenho lá um inseto na minha lavoura, que está se alimentando, como nós seres humanos nos alimentamos, as plantas, os insetos não são diferentes. Mas a partir do momento que ele causa um dano econômico, então ele é denominado de praga. Né? Caso contrário, não. Então, existe ainda algumas tabelas. 20% de danos causados é praga, aí vai depender muito de cada cultura. Na cana-de-açúcar, se chegar a 20% um ataque, é considerado uma praga, e que precisa ser tomada medidas cabíveis, porque senão você vai perder a sua produção. Então, é preciso que a gente avalie realmente. O que está acontecendo aqui na minha horta? Já chega a ser uma praga, ou eu posso ter alguns controles manual que vai controlar esse inimigo que está aqui na minha horta, porque simplesmente ele também está se alimentando. Então, é um questionamento que a gente faz para vocês. Então, o inseto ele só pode ser considerado praga onde ele atinge um determinado índice de dano econômico para a cultura plantada. E aí a gente vem falar para vocês do que são doenças, né? As doenças, elas são anormalidades provocadas, geralmente por micro-organismos, como bactérias, fungos, nematóides e vírus, mas pode ainda ser causada por falta ou excesso de fatores essenciais para o crescimento das plantas, tais como nutriente, água e luz. Neste caso, são também conhecidos como distúrbio fisiológico. Então, é necessário a gente conhecer um pouquinho da planta. Né? Porque, por exemplo, a gente tem muito o costume de usar NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, mas os estudos já comprovam que para uma planta ela ser sadia, se desenvolver e não ter um ataque de pragas e doença, ela tem que ter no mínimo 43 nutrientes disponíveis para essa planta. Então, se não tiver esse nutriente disponível, essa planta não vai se desenvolver. Então, planta sadia é planta sem ataque de pragas e de doenças. Então, é preciso todo um cuidado não só com a planta, um cuidado com o solo. É importante você cuidar da planta como um todo. Se você simplesmente pensar só na questão da adubação, você vai esquecer dos outros dados culturais. Então, sua planta também vai ficar doente. Então, é um conjunto, é uma ligação.
Então, para não ter doença, você precisa ter um solo equilibrado. E para ter um solo equilibrado, você tem que ter certos manejos do solo. E esse controle das pragas e doenças das hortaliças, né, como eu já falei, não é simplesmente você aplicar um inseticida ou até mesmo um repelente natural, mas você precisa ter outros tratos. E aí a gente entra com um método, né, que é o cultural. Baseia-se na utilização de conhecimento ecológico e biológico da praga, empregando práticas culturais. E existem muitas práticas culturais bem conhecidas no nosso dia a dia. A rotação de cultura. Então, você deve, sempre nos canteiros das hortaliças, vocês devem estar trocando as culturas. Eu plantei um canteiro com alface. O próximo plantio, eu não planto alface, nem nenhuma outra cultura que seja da mesma família da alface. Eu vou plantar, por exemplo, o coentro. E assim sucessivamente. Essa rotação de cultura vai me dar um controle de pragas e doenças. Então, é simples de fazer e é considerado também natural. A época de plantio e colheita. Se eu sei que o tomateiro ele tem problemas com o excesso de água, no período chuvoso, então eu tenho que ter um certo cuidado quando que eu vou fazer o plantio. Então, você analisar. E o agricultor, ele conhece muito bem. Ele conhece o período do seu plantio, ele tem essa vivência, né, no seu dia a dia. Então, é importante a escolha certa do plantio, da época de você fazer o plantio, a depender de cada cultura. A poda, gente. Porque eu estou na hortaliça, eu não vou me preocupar com poda. Então, a gente sabe que a poda também ela é importante para evitar, né, algumas doenças e pragas também. Então, o tomateiro mesmo, nós precisamos fazer a poda do tomateiro, que muita gente que não faz. A poda, além de ajudar a planta a se desenvolver e ter uma boa produção, também para controlar algumas pragas e doenças. É claro que tem algumas podas que você precisa entrar com um tratamento agroecológico, como uma cauda sufocal ou uma cauda bordaleza, que vai ajudar a ter esse controle. Mas é importantíssimo na cultura das hortaliças também, para o controle de pragas e doenças, a poda. A adubação e irrigação, como eu falei, tudo em excesso faz mal. Então, você tem que ter uma adubação equilibrada, a quantidade certa, fazer análise de solo antes do plantio e a irrigação. A irrigação também ela é fundamental. Qual o tipo de irrigação ideal para a minha horta, para que evite doenças? A gente sabe que as solonáceas, né, a cultura do tomate, ela tem e entre outros, ela tem sérios problemas com a questão da água. Então, vocês vão usar que tipo de irrigação e a quantidade do salgotejamento, que aí você vai evitar fusariose, entre outras doenças do tomate. E esse conhecimento a gente aprende no dia a dia, a gente aprende com os agricultores também, observando. O olhar do agricultor é fundamental para o bom desenvolvimento da sua horticultura, para evitar pragas e doenças da sua lavoura, né? Esse olhar clínico que você tem todos os dias. E as práticas também, a gente fazer mudanças, né, das nossas práticas para que a gente tenha esse controle. Existe um método muito importante, que é o método de resistência das plantas. Então, estudos já comprovam que tem plantas que são mais resistentes para você plantar. Então, faça esse estudo, escolha qual é a variedade mais resistente, qual o período de você plantar ele, um período chuvoso, o milho, por exemplo, né? A gente está falando de horta, mas o milho, tem milho que é mais resistente à seca. Então, chegou aí o período de setembro, você vai plantar esse milho que vai evitar não só de não se desenvolver, mas um bom desenvolvimento, mas também de praga. E assim também são com as hortaliças, não é diferente. Existem hortaliças resistentes para você plantar na sua área. Então, você vai escolher essas plantas, né, com muito cuidado. E aí, trocando saberes, né, perguntando ao outro. Os ACR, pode trocar saberes de ACR, com a fase, com outros técnicos que estão até presentes na sala, como da professora, né, o Aloysio, e Nara, e entre outras pessoas que estão no dia a dia nessa prática. E existe também um método biológico, né, que vai tratar do controle de pragas por meio de meios naturais. Então, isso é bem interessante. E o mais interessante é que esses métodos ele não vai estar causando nenhum dano para quem está trabalhando na horta e nem também para o nosso meio ambiente. O controle natural de pragas e doenças é super interessante para você trabalhar na horta.
principalmente que tem um ataque que nós vamos falar de cochonilha, né? Vamos apresentar para vocês. Então, existe o controle natural, com a joaninha. Então, a gente precisa estar aprendendo. E existe controle também com fungos. Existe algum fungo específico que você vai estar trabalhando aí na sua horta. E aí, existe vários tipos de pragas e doenças, né? E a gente vai aqui mostrar para vocês alguns principais, que é bem conhecida a nossa. Então, a gente precisa primeiro, antes de dizer como controlar, a gente precisa conhecer essa praga. A gente precisa conhecer o tipo de aparelho bucal dessa praga. Né? Por que que essa praga ficou aqui a folha, sendo seguida uma mancha? Então, a gente precisa aprender como isso funciona. Então, a mosca branca, ela ataca muitas horticulturas. Atinge a salsa, a alface, dentre outras culturas também. É um inseto de cor branca, muito pequeno, né, 1 milímetro de comprimento, e os danos eles semelhantes um pouco do pulgão. Por quê? Essas plantas elas têm um aparelho bucal sugador. Então, elas picam as plantas, sugam a seiva das plantas, e aí elas excretam uma substância adocicada chamada ronendal. Essa substância, ela vai trazer outros problemas. Por exemplo, a fumadinha, né, que a gente conhece hoje, que, além das hortaliças também, está atacando muito a cultura dos cítricos. Então, a gente precisa ter todo um cuidado. E o controle, né, Vera? Como é que eu devo fazer para controlar a mosca branca da minha lavoura? É muito simples. Vou mostrar uma receita aqui, bem simplesinha para vocês, tá bom? Para você estar trabalhando para o controle dela. É um controle de 1 litro de água, 50 gramas de semente de milho seca, descascada. Vocês devem triturar a semente do milho, misturar com a água e depois aplicar 1 litro para 10 litros de água. Então, é muito simples de fazer, para ter esse controle. A gente já viu que, em outras apresentações de nossa aqui, a eficiência do milho. Os pesquisadores afirmam que o milho controla 200 tipos de praga da nossa agricultura. Além de inibir o crescimento de insetos, né? E também é um ótimo fungicida e nematicida para nossas plantações. Então, tem aí um efeito maravilhoso do milho. E não é difícil de fazer, só vai descascar, botar para secar a semente, depois triturar e misturar com água e fazer a filtração. Muito simples de fazer para o plantio. Vocês podem estar utilizando em qualquer cultura. Lembrando sempre, muito cuidado com o meio próximo de quem tem a criação de abelha. A gente também já explicou isso para vocês em outros trabalhos aqui realizados. Né? Então, muito cuidado com criar abelha, não pode ter ninho por perto. Mas vocês também podem não ter o pé do ninho, mas vocês podem ter essa semente, adquirir essa semente de outras pessoas que vocês conheçem, que produzem ninho. E aí vem esse mocinho aí, muito conhecido nosso, né? O Trix. O Trix ele é bastante conhecido porque ele ataca bastante cultura. Cebolinha, couve, repolho. Então, assim, no couve mesmo, ele fica na parte abaxial da planta, né? Que a gente chama a parte de baixo da planta. Ele é um inseto muito pequenininho, também de 1 milímetro. E ele suga a seiva da planta. E ele é interessante que ele é responsável por transmitir doenças viróticas, que vamos aprender um pouquinho mais à frente. Além de favorecer a entrada de outras doenças, né? Então, já que também ocorre essa questão de ele sugar a seiva da planta, a partir do momento que ele suga a seiva da planta, ele está abrindo ali um orifício onde está propício à doença, além de também ser causador de algumas doenças viróticas. E a planta com ataque muito severo de Trix, ele vai perdendo a sua cor, então ele fica um verde mais claro. É fácil de vocês identificar essa doença nessa planta. E aí eu trago para vocês alguma receita com plantas que é bem conhecida do dia a dia. Quero dizer para vocês também que todas essas receitas aqui foram testadas por agricultores, né, com certificação orgânica, e eu também já fiz, tá bom? Eu estou passando aqui hoje, eu já experimentei. E por essa razão, eu estou aqui hoje também passando para vocês. Porque além de técnica, eu também gosto de experimentar as receitas que eu recebo, que eu vou indo, e para compartilhar com vocês algo seguro.
Então, a samambaia, a gente tem samambaia na nossa casa, a maioria das pessoas, nos pés de coco também dá samambaia, né? Na nossa roça é fácil de achar, não é difícil. E é um extrato muito fácil de você fazer para controlar o fluxo. Você vai pegar 500 gramas de samambaia, 2 litros de água, vai ferver por 1 hora, né? Essa samambaia com a água, deixar de repouso por 24 horas e depois aplicar 1 litro dessa mistura a cada litro de água e pulverizar. A pulverização, todos nós já sabemos, né? Sempre nas horas mais frescas do dia, ou pela manhãzinha ou de tardezinha. Também não recomendo em período chuvoso, porque vai lavar e vai perder a eficiência do seu produto. Ela é indicada não só para clipes, então ela é indicada para cochonilha também, para ácaros, para pulgões e dentre outras pragas também. Então, olha aí uma coisa que vocês talvez não conheciam ou muitos já conhecem. A importância da samambaia. Então, é muito fácil de fazer. Então, vocês podem estar fazendo e aplicando na área de vocês. Vocês vão controlar esses insetos aí que causam dano, né, para a nossa cultura. Ele está mostrando em um tamanho maior, porque aqui é uma imagem, né, do microscópio, mas ele é bem pequenininho. Ele está em imagem ali ampliada para que vocês possam identificar. E aí vem o pulgão, nosso amiguinho, né? O pulgão, ele também atinge a cultura do alface, do agrião, do almeirão, do couve, da rúcula. Ele mede de 2 a 3 milímetros de comprimento. Também é um inseto que ele tem um aparelho bucal picador-sugador, né? Ele suga a seiva de broto de planta, das folhas, e ele deixa as folhas um pouco enrugadas. Então, é fácil de identificar um ataque de um pulgão. Eles causam danos indiretos também, como a fumagina. Essa fumagina é aquela película preta que fica sobre a folha, e a partir do momento que ocorre essa substância açucarada, né, que ocorre a fumagina, essa doença secundária que nós chamamos, ela vai atrapalhar a respiração das plantas. Ou seja, as plantas não vão mais realizar a fotossíntese como ela deveria. E aí o que acontece? Você vai ter aí uma perda de produção e às vezes até a morte da própria planta. Então é preciso que você faça o controle natural do pulgão. E ataca bastante também alface, ataca também o couve, o repolho. E a gente tem aqui até a rúcula, né? Na rúcula, o agrião, o almeirão. São diversas hortaliças, na verdade, que o pulgão ele faz esse ataque. Como eu falei, né? Uma planta desequilibrada vai ter o ataque de pragas e doenças. E aí eu trago essa plantinha. Essa plantinha ela é linda no paisagismo, ela é bastante usada, que é a bougainville, popularmente conhecida como primavera. Eu acho que todos vocês que estão na sala, vocês já conhecem a bougainville. Então, o extrato da bougainville eu já fiz aqui na minha horta, e ela é bastante eficiente. Então, tem a bougainville rosa, vermelha, branca, várias cores. Todas servem, tá? Não tem diferença de uma para outra na questão da substância. Você vai utilizar 300 gramas de bougainville para 20 litros de água. E é interessante que é só você triturar no liquidificador e aplicar. Você não pode estar guardando essa calda. É interessante que você faça e aplique logo, porque aí se você guardar, você vai perder o efeito dela, né? A eficiência dela na planta. Então, você não pode estar guardando. Então, essa plantinha aí, muito conhecida nossa, é uma plantinha que ela tem uns espinhos, para que vocês possam estar identificando ela na área de vocês. Então, ter a bougainville na roça, próximo da casa, além de vocês terem um jardim bonito, vocês têm ali algo para vocês usarem, né, no controle de pulgão, que eles sabem que pulgão também ataca outras culturas. A gente está tratando aqui de hortaliças mesmo, mas ataca também outras culturas, então vocês vão ter o controle do pulgão. Os agricultores estão presentes na sala aí, do quilômetro 17, sabe que hoje a gente tem um ataque muito grande na questão das citriculturas lá, né, na comunidade. Então, aí também existe essa receita. Estamos trabalhando na questão da horticultura, mas vocês podem estar utilizando essa receita no cacau, né, na cultura do cacau, nas fruteiras, a goiaba, que também tem um ataque severo.
Então, vocês podem estar utilizando também em outras culturas, uma diversidade muito grande de culturas que o pulgão atinge. E aí a gente tem esse mocinho aí, né? O ácaro rajado. Vou dizer para vocês que o ácaro rajado, primeiro, ele não é um inseto, ele é da classe dos aracnídeos, né? Das aranhas. E esse mocinho aí também, ele atinge a estrutura do agrião, da salsinha, da cebolinha. Ele mede, em média, 5 milímetros de comprimento. Tem essa cor aí amarelada, mas ele tem umas manchas verdes acentuadas aí, se vocês observarem. Tem imagem ampliada. Né? Em cada dorso dele tem essas manchinhas. E ele ocorre também na parte inferior da planta. Eu acho lindo a natureza, porque os insetos, eles são inteligentes. Né? Eles ficam sempre na parte de baixo das folhas. Então, por quê? Porque há uma proteção da chuva, do vento, do sol. Então, ele está sempre ali na parte abaxial da planta, né? Que a gente fala a parte inferior. Essas folhas infestadas, elas ficam amareladas e necrosadas. E aí ocorre também a perfuração nas folhas. Eu trouxe uma imagem aí, né, de um morangozinho atacado. Também tem essa necrose que acontece nas folhas um pouco mais amarronzadas. Muda um pouco, né, a questão. E um ataque severo dele vai causar também prejuízo na produção. Então, tudo em excesso faz mal. Então, um controle fácil, muito fácil do ácaro é a calda de trigo. Então, vocês vão pegar 20 colheres de trigo, e 20 litros de água. Só diluir o trigo na água e pulverizar. Não precisa acrescentar mais nada. Então, vocês vão controlar o ácaro. O ácaro rajado também, além de atacar as hortaliças, né, ele vai atacar também muito quem tem a cultura do corpo. Né? A gente vê aquelas rachaduras lá no corpo também. Então, a gente tem que ter esse controle também do ácaro em outras culturas. Por isso que eu falei. Está aqui hoje como as hortaliças, mas ele também está presente em outras culturas e é preciso ter o controle. Então, a partir do momento que vocês conhecem qual é o inseto, qual é o aracnídeo que está atacando ali sua plantação, você vai no controle ideal através desse controle natural. A gente também pode controlar essas pragas conhecendo o ciclo de vida dele. Isso é importante ressaltar para vocês. Porque muito dos insetos, o prejuízo na nossa hortaliça é na fase larval. Então, se você conhecer o ciclo de vida, né, a fisiologia desse animal, que é no ciclo larval, então você pode estar evitando que ele se desenvolva a partir do momento que você consiga detectar, né, os ovos desse inseto na sua plantinha. Então, existe todo um processo. Conhecer também qual é o período de produção desses insetos. Isso também vai ajudar você a ter um controle natural dessas pragas e das doenças posteriores. Essa aqui é a traça das crucíferas. Ela é muito conhecida. Os agricultores me perguntam muito, entre desespero quando veem sua planta. Por quê? Porque você compra um repolho, por exemplo, às vezes, e você acha que ele está maravilhoso, né? E aí, quando vê, está com ataque dele. É uma praga que ataca alface, mímpia e couve. O controle é bastante mecânico, né? Nós, no início, teremos que retirar a larva, os ovos, para não chegar à fase de larva, que é essa largata aí, né? No futuro, ele tem essa imagem que vocês estão vendo meio amarrosada aqui, na fase de adulto, mas seu prejuízo mesmo é na fase larval. Então, claro, como o inseto quer proteger, né, digamos assim, sua cria e ao ocorrer o seu desenvolvimento, então põe os ovos enquanto o couve ainda está em desenvolvimento e o repolho, e aí, a partir do momento que o repolho já fechou a cabeça, uma vez já depositados os ovos, vai se desenvolver dentro da cabeça do repolho. E aí é difícil você controlar se a cabeça do repolho já estiver toda fechada. É meio como se tem uma proteção para esse inseto. Por isso que o controle dele, você tem que ter todo um cuidado de controlar ele na fase inicial, na postura dos ovos, né? Esmagando mesmo, porque
se deixar fechar, já fica um pouco mais difícil para você controlar. A gente teve um ataque desse numa comunidade de Mutuípe, comunidade do Pau Seco, e o agricultor, quando ele identificou o que era, ele já tinha perdido muito, porque quando ia vender seus produtos, quando seus clientes compravam, estava lá essa mocinha dando esse trabalho aí, né? E a gente precisa controlar. Existem também outras caudas que vocês podem estar usando, a cauda cálcica, a gente vai, da FAB estará disponibilizando um vídeo, né, como vocês preparar essa cauda, para vocês também, para ter o controle da traça da cocina. Ela é muito conhecida e ela é devastadora. O ciclo dela é muito curto. Né? Então, assim, em um mês, ela vai concluir todo o seu ciclo e aí ela já conseguiu destruir também bastante. Não é fácil de controlar, não é difícil. Por isso que eu falo mais uma vez, conheça o ciclo daquele inseto que está na sua área. E aí você vai ter todo o controle. Então, a gente recomenda nele aqui o controle mecânico no início. Claro que você já achou uma infestação muito alta, você vai ter que aplicar um repelente natural, como eu falei para vocês. Mas se for no início, você consegue controlar. Aqui vocês vê todas as fases dele, né? Então, deixa eu ver aqui a fase já em forma da largata, né? Nesse período aqui, o seu casulo, e aqui a injúria, né? Porque a gente chama que fez um buraco na minha planta, mas a palavra correta é injúria. Então, uma praga causou injúria na planta. E para o consumidor, uma planta dessa aqui, uma hortaliça nesse estado, não tem como comercializar. Né? Causou um dano, não pode. Certo? E aí a nossa amiguinha, né? A cochonilha. A cochonilha, ela tem vários tipos de cochonilha. E ataca diversas culturas também. A cochonilha na palma, né? Como vocês já questionaram aqui anteriormente. A gente tem na hortaliça mesmo, a cochonilha, ela é perversa. E existem vários tipos, como eu falei. Existe cochonilha de carapaça, existe a que tem uma certa cera que protege ela. E aí, essa de carapaça, que é essa aqui, gente, ó, a de carapaça, tá? Ela tem uma proteção que protege ela. É tipo um caracolzinho, ela tem uma proteção. E ela é mais difícil o controle exatamente devido a essa proteção que ela tem. No entanto, se você utilizar a calda citocálcica, que é a base de enxofre fetal, muito fácil de fazer, você vai ter o controle da cochonilha, dentre outras, calda de alho, que vamos estar mostrando para vocês. Então, a gente tem aqui uma imagem mais ampliada da cochonilha, como ela é. Ela também é conhecida como cochonilha farinhenta. Ela também libera um líquido adocicado e também acaba causando a fumagina, porque a partir do momento que ela libera esse líquido adocicado, né, ela dá condições para o desenvolvimento de diversos fungos na planta. E aí vai ter todo esse problema que eu falei para vocês. Ela vai sugar a seiva da planta, igual as demais, vai liberar essa toxina que vai causar fumagina nas plantas. E às vezes acontece a perda, né, da planta total. Se vocês não cuidarem, vai ter a perda total da planta. No entanto, uma calda de alho, uma calda de linha, calda citocálcica, entre outras, a gente vai ter esse controle da cochonilha, conhecida como cochonilha farinhenta, é uma das mais que a gente vê, porque ela acaba liberando um pozinho branco, né? Então, conhecida também como cochonilha farinhenta. E aí eu trago para vocês algumas caldas, né, para vocês fazerem aqui algumas receitas. A calda de alho, ela é muito eficiente para trips, pulgão, a própria música doméstica, né, a largata do cartucho, que ataca o milho também, não só na hortaliça. E doenças como requeima, né, míldio, podridão negra e ferrugem. A ferrugem também ataca algumas frutíferas, né, vocês sabem, como a goiaba. Então, é muito fácil de fazer. Os ingredientes são 50 gramas de sabão de coco, duas cabeças de alho, duas cabeças de
de alho, gente, aqui tá no meio. Mas é 2 cabeças de alho e água quente e 4 litros de água quente, tá? Que é 2 cabeças de alho, tá? Água quente, mas é de alho. Ou aí de fotografia. 4 colheres de pimenta vermelha. Pode ser pimenta malagueta. Ou entre outra, que você tiver aí. Você vai dissolver o sabão primeiro na água quente, vai amassar essa pimenta e o alho, vai misturar para poder fazer a sua aplicação. É muito eficiente. Cuidado com os olhos na hora de aplicar, porque a pimenta, a gente sabe que ela arde muito. Então, você tem que ter também uma certa proteção na hora de aplicar esse produto. Mas é muito fácil de fazer. Água, sabão de coco, alho e pimenta, tá? Então, muito simples de fazer. Você vai ter o controle não só das pragas, mas também das doenças aí na lavoura de vocês. Então, a gente tem aí, gente, também a cauda de cinza, né? Cinza a maioria das pessoas tem. Os agricultores têm um fogãozinho de lenha, tem a cinza da casa de farinha. Enfim, não é difícil de conseguir assim. Então, para as doenças fúngicas, né, como a requeima, a pinta preta, que ataca o tomate, ataca também o mamão. Então, a gente vai usar 1,5 kg de cinza peneirada, a 500 gramas de calcário dolomítico, 500 gramas de cal virgem e 20 litros de água. Então, o preparo, muito fácil. Vai dissolver a cinza, né, em 10 litros de água, deixar ela assentar, popularmente falando. E em outro balde, você vai misturar o cal virgem e o calcário. Em seguida, você faz a mistura das 2 caldas e aí você pode estar aplicando. Para doenças fúngicas, a cinza ela é maravilhosa. Além de você estar aplicando aí o calcário também, que ajuda a corrigir a acidez do solo. Então, imagine aí que você tem uma calda muito eficiente para as doenças fúngicas da sua lavoura, né? Principalmente da sua horta. Então, muito fácil de fazer. Calda de cinza. Então, não perca mais a cinza. Sem contar, gente, que se você for analisar o valor econômico, né? O quanto que você economiza, porque hoje você consegue facilmente aí. Então, é um custo a menos, em vez de você comprar um produto que vai causar danos à sua saúde, um inseticida, que vai causar dano ao meio ambiente. Né? A gente está tratando aqui de produtos naturais, que vai ajudar a vida das pessoas, que vai ajudar a plantação, que vai proteger o meio ambiente, que é dever nosso proteger o meio ambiente, de produzir alimentos, mas alimentos saudáveis, tanto para nós quanto para as pessoas que vão consumir esse produto. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado e esse pensamento também. E aí vem essa mocinha aqui, que muita gente me pergunta, Vera, como eu faço para controlar a lesma e o caracol que está na minha lavoura? Né? Como eu falei, é preciso conhecer a fisiologia do animal. Esse animalzinho aqui é de hábito noturno. Então, você não vai achar ele durante o dia aí dando um frescoinho na sua roça. Pode até achar um ou dois, mas ele é de hábito noturno. Então, é preciso conhecer esse animal, a fisiologia desse animal, o hábito alimentar desse animal. Ele é fácil de controlar. Então, você vai pegar calda de leite, né, e ácido bórico, que você compra na farmácia. O ácido bórico é fácil de encontrar. E aí, 5 colheres de ácido bórico e 1 litro de soro de leite. Vai misturar. Vai mergulhar. Sabe aquele pano que chama de estopa? Acho que a maioria das pessoas conhece o que é estopa. Então, você vai pegar um saco de estopa e vai mergulhar nessa solução. Então, durante a tarde, no local que tem a infestação, você vai espalhar essa estopa, pedaços dessa estopa. E deixa à tarde e à noite. Como ela é de hábito noturno, o cheiro do soro do leite, né, do ácido, vai atrair o caracol até onde está a estopa. E aí, no outro dia, pela manhã, você tem que ir lá fazer a coleta também, né, desses panos que está lá e do inseto que vai estar, ele vai ser atraído, ele fica aí embaixo desse pano. Então, muito fácil de controlar caracol. Aí tem gente que fala assim, mas Vera, ele é um bicho nojento. Gente, é a natureza do animal, é a fisiologia do animal, a gente não deve ter nojo. E a gente tem que controlar. Porque ou você controla ele, ou ele vai causar um dano gigantesco na sua produção, na sua horta. Então, ácido bórico, soro de leite.
mergulha a estopa, espalha na roça, no outro dia faz a catagem desses insetos aí. Então, é muito fácil de controlar a lesma em caracol. E também, outra forma de controlar a lesma é a própria cauda sufocáustica, que eu falei para você. Ela é feita com 2 kg de enxofre e 1 kg de calvídeo, 10 litros de água, e vocês devem cozinhar aí por 1 hora essa calda. E com a calda da cor de azeite, e depois você vai aplicar aí 1 litro dessa calda para 10 litros de água, fazer essa mistura, e você vai aplicar no caracol. Então, você tem 2 alternativas, né? Você tem essa aí, que eu já expliquei para vocês, e tem também a da calda sufocáustica, que é bem eficiente também. Sabe que o enxofre também tem esse poder de controlar as lesmas dos caracóis. E aí vem a nossa mocinha, que destrói tudo rápido também, que é a própria lagarta, né? Das folhas, do couve, da rúcula. E aí, outra prática nossa, bem comum de fazer, é o controle com a própria lagarta. A lagarta, ela tem, né, dentro de si uma substância que ela cristaliza quando você pega ela, tritura, mistura em água e aplica na própria lagarta. Então, ela mesmo auto se controla. Então, você vai catar, né? A gente tem uma medida, mais ou menos, de 1 copo de lagarta para 2 litros de água. Você vai amassar bem essa lagarta, colocar água e pulverizar sobre as plantas. Claro que você vai colocar uma luva. A gente sabe que algumas lagartas, né, tem aqueles pelozinhos que coça, que irrita, que pode dar febre. Então, você tem que ter todo um cuidado. Você não vai colocar sua mão sem uma proteção na hora de você fazer a catagem manual, né, da lagarta. Você tem que ter esse cuidado. Não são todas, mas tem algumas lagartas que ela vai causar alguns danos à sua saúde se você for colocar, vai irritar a sua pele. Então, a gente recomenda esse cuidado. Porém, é fácil de fazer, além de outras caudas também que a gente está usando aqui, como falando para você, como a cauda sufocáustica. E existe a homeopatia de lagarta e besouros também. Aí você vai precisar ter o álcool de cereal para você colocar. O interessante é que, a depender da quantidade que você vai ter na sua horta que você coletar, você vai ter que colocar o álcool até cobrir esse inseto. Pode ser de 1 centímetro acima, já tá bom. Depois você vai misturar, vai diluir 100 ml, né, dessa homeopatia feita aí da lagarta para 20 litros de água. Gente, é algo que de fato funciona. Também já foi possível fazer, e é algo testado e comprovado mesmo de que funciona a homeopatia de lagarta e besouros. Então, a gente precisa estar também, né, no nosso dia a dia agora, colocando em prática, né, essa homeopatia. Porque chega um certo período aí agora, né, que as borboletas vêm cá, depositam seus ovos e aí começa o ataque da lagarta, e se você não tem um certo controle, destrói toda a sua produção. Então, eu preciso controlar de uma forma natural. E aqui a gente tem também uma mocinha, né, muito conhecida nossa, que é a lagarta rosca. Ela rói mesmo aí o caule da planta, ao ponto de cortar, decepar a planta. E a gente tem uma isca aqui, muito legal para fazer para ela, né? Que é a 20 kg de farelo de trigo, 1 litro de suco de laranja e a 200 ml de óleo de soja, 20 litros de água. Você vai misturar todos esses ingredientes, colocar em garrafa plástica. Então, ela vai ser atraída pelo cheiro, né, de todas essas misturas. E aí, em vez de ir para a sua plantinha, ela vai para essa mistura que está sendo feita. Então, é uma isca feita e depositada de forma aleatória na sua horta. Então, para ter esse controle da lagarta rosca, que ela ataca aí bastante também as pepitas. E aí a gente vai falar um pouco, falando das pragas, e a gente vai falar um pouco das doenças, certo? Então a gente precisa conhecer um pouquinho também algumas doenças. São várias. Eu coloquei aqui as que causam maiores danos mesmo para a nossa lavoura e que a gente conhece. Talvez a gente não saiba o nome, mas a minha folha da minha cucurbitácea, né, que são as abóboras,
está aqui enrugando as folhas. O que é que está acontecendo? É uma antracnose? É um mosaico? Então, a gente vai estar conhecendo um pouquinho de cada um aqui. A gente tem as doenças causadas por vírus, né? Então, tem aqui o vírus do mosaico. Este vírus é transmitido pelo pulgão. Lembra que eu falei que o pulgão, ao sugar a planta, ela liberava uma certa toxina, né? Então, assim, ao sugar a planta, o pulgão também transmite o vírus do mosaico, e que vai causar aí essa cor amarelada nas plantas, nas folhas, e vai enrolar as folhas, né? Na abóbora, ela é bem conhecida, porque a gente percebe que a folha da abóbora é uma mudança, começa a ficar enroladinha. E é fácil de controlar. Então, lembra aquela cauda de cinza que eu falei para vocês anteriormente? Então, a gente vai estar fazendo ela, e está aplicando, e vai estar controlando. Lembrando que, se vocês trabalharem a questão do biofertilizante, já com alguns nutrientes dentro, que controla pragas e doenças, você vai ter uma planta equilibrada, gente. Então, tudo depende muito do manejo do solo, da planta, para evitar esse tipo de doença. Então, o mosaico ele é causado pelo vírus que é transmitido pelos pulgões, tá? Então, os pulgões é causador aí do mosaico. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, as folhinhas toda enroladinha e também o amarelecimento das folhas. A gente tem essa que é bem conhecida por fungo, né? A cercosporiose, ela é bem conhecida. Essa aqui, tá? É umas pintinhas pretas que fica bem na folha do alface. Ela é bem conhecida mesmo, né? Então, também o excesso de água nessa planta, né? Isso pode estar trazendo a doença para ela. Então, vocês têm que ter esse certo cuidado também. E aí, a gente vai estar controlando também com a aplicação daquelas caudas. Porque você controla tanto com a cauda ciclocálcica como também com a cinza. Lembrando, gente, quando eu falo muito da cauda ciclocálcica, da sua eficiência, mas ela não pode ser aplicada nas famílias das cucurbitáceas. Então, a abóbora não pode, né? O próprio pepino também não pode estar aplicando pepino, vai causar uma queima das folhas. Então, tem esse cuidado. E a gente tem a doença, já falando da doença por vírus, né? Causada por pulgão, a gente tem a doença causada por fungos, e agora a gente tem as doenças causadas por bactérias. Lembra uma podridão que dá no nosso alface? Acho que vocês já analisaram na área de vocês aí. Então, no próximo da raiz da alface acontece uma podridão. Então, chama podridão mole. Essa é causada por bactérias. Tá certo? Então, evitar plantar alface muito junto, continuar fazendo aquelas práticas que eu falei da rotação de cultura. Então, vocês precisam fazer esse manejo também para evitar que ocorra essa doença, né? Então, plantas muito juntas não dá certo. Tem que ter esse espaçamento ideal para que evite certas doenças. E essa aqui, muito conhecida, a vira-cabeça, né? É uma doença causada por vírus, ela é conhecida como vira-cabeça. E ela também é disseminada pelo trips. Olha o danadinho aqui de novo. Ele é danado, né? Então, assim como o pulgão transmite doenças viróticas, o trips também transmite doenças viróticas. Então, são insetos que sugam, né? E aí transmite. Lembrando que o trips ele pode carregar o vírus pela sua vida inteira. Mas é no momento da fase larval dele que ele transmite essa doença para o tomateiro, por exemplo. Né? Quem nunca viu um tomate desse jeito? Acho que todos vocês que estão na sala já presenciaram um tomate. Quem planta ou quem acompanha os agricultores consegue ver um tomate desse jeito. E também consegue ver a alface também com essas folhas aqui embugadas. Né? Por isso que chama vira-cabeça. Né? Muda um pouco a planta que fica indesejável para o consumo. Então, as pessoas que vão olhar não vão querer consumir uma planta, um fruto desse jeito aqui, né? A fruta, por exemplo, aqui, tomateiro, não vai querer consumir desse jeito. Tá certo? Então, lembrando que trips, pulgão, transmite doenças viróticas. E a gente precisa conhecer um pouquinho para poder se tratar, né, do problema de forma eficaz.
E aí a gente tem os nossos nematóides. Esse a gente não vê a olho nu, são pequenos vermezinhos, né? Que fica no solo, a gente não vê, mas que causa danos nas raízes da planta e também em alguns tubérculos. A própria batata mesmo, ela sofre ataque de nematóides. E aí existe um controle muito fácil de nematóide, que é antes do plantio, você utilizar a manipoeira. Coletou a manipoeira, né? Tá com todo o seu ácido aí, cianídrico, a todo vapor, você vai lá e aplica nos canteiros. Depois você espera 8 dias e aí você faz o plantio. Você vai evitar que suas plantas tenham um ataque de nematóide ao ponto de perder a produção. Então, esse controle ele é muito interessante de fazer. Coisa simples, água de manipoeira, nós também já trabalhamos com vocês. Existem várias casas de farinha nas comunidades. Vamos armazenar, vamos guardar, vamos ter esse material para que a gente possa controlar as nossas pragas e doenças. Se você parar para analisar, o que eu estou trazendo para vocês hoje aqui são receitas que vocês têm no dia a dia de vocês. Tinham outras, várias aqui que eu poderia estar apresentando hoje. Mas eu tentei trazer para vocês essas que são mais simples, de fácil acesso, de baixo custo, para que vocês possam, de fato, estar utilizando esses produtos e ter o controle na área de vocês. Observa que quando faz as galerias, né, causa as injúrias na planta, a planta não consegue mais se desenvolver. Então começa a ficar com a folha amarelada, e aí você percebe também essas galerias aqui, esses pontinhos aqui, que fica invisibilizado aqui, não tem condição nenhuma de você vender um produto com ataque de nematóide. O agricultor vai olhar a sua planta assim, mas não tem condição de você revender, porque o consumidor não vai querer consumir um produto com ataque de nematóides. Então, é preciso ter esse controle. E aí eu trouxe algumas imagens também, né, de antracnose. O antracnose, ele ataca várias culturas. Aí eu trouxe a cebolinha, para mostrar para vocês como essa queima aqui da cebolinha. A gente tem no tomateiro, essa mancha acentuada no tomateiro também. O pimentão, aqui o pimentão é uma das culturas, né? O pessoal fala muito assim, Vera, é muito difícil produzir pimentão. Então, porque um dos ataques é a antracnose, que também a antracnose também enrola as folhas, viu, gente? Começa a ficar as folhas amareladas e enrugadinhas. E a gente tem também a questão do próprio morango. No morango apresenta essas manchas amareladas e a marronzada, né? Primeiro fica amarelo, depois vai necrosando, fica com essas cores mais marronzadas aqui. Ataca a folha e fruto. E quando ataca a folha e fruto, há o quê? A perda da planta. Então você não vai conseguir ter uma planta produzindo com ataque severo de antracnose. Então, é preciso que você retire essa planta. A gente recomenda até que você queima ela. Então, a gente recomenda você retirar, queimar ela ali, porque se você deixar ela ali, você vai ter de novo outro ciclo. Então, por isso que a rotação de cultura, mais uma vez, é de extrema importância, né, na cultura das hortaliças. Então, a gente traz as hortaliças para você. Lembrando que tomate é fruto, né, gente? Tá aqui na exemplo. E aí vem esse moço aí, que a gente acha que é doença, que é fungos na podridão apical. Então, ela é o quê? É a falta de cálcio na planta, né, no tomate. Então, se faltar o cálcio lá na planta, ela vai dar essa mancha acentuada, tá? Na parte distal. A parte distal é esse fundinho aqui do tomate, ó. Então, você pega aqui um fruto, vai estar aqui essa mancha acentuada no tomate. Isso aqui é a deficiência de nutrientes, né, do cálcio no tomate. E aí, por isso que é recomendado que antes de você fazer qualquer plantio, faça análise de solo. Veja de fato o que é que está precisando, a quantidade ideal que está precisando de macro e micronutrientes para a sua planta, para evitar. E aí a gente tem a urina de vaca, que a urina de vaca, ela é completa de macro e micronutrientes. Olha que maravilha. Se você for fazer um plantio e você está utilizando a urina de vaca, você já tem macro e micronutrientes presentes para evitar, além da calagem, você vai ter a manutenção
dessa planta, os tratos culturais e muito mais. Então, você vai ter uma planta aqui sadia. Então, podridão apical está referente à falta de cálcio nas plantas. Então, principalmente na cultura do tomateiro. Então, ela tem uma mancha aqui, essa mancha acentuada, como vocês podem ver na apresentação. E a gente tem também aí agora, né, essa questão, outra, eu estou trazendo o tomateiro porque algumas pessoas me pediram, tá, gente? Tenta trazer bastante, porque eu não consigo também produzir tomate. Então, a variedade resistente é importante, você está plantando, a questão da água, e também para ter o controle dessas plantas, dessas doenças. O cancro bacteriano, esse aqui também, ele é bem conhecido porque causa essas queimaduras na borda da folha do tomateiro, então ataca tanto a folha, tá? Como ataca o fruto. Essas pintinhas aqui no fruto, como vocês podem estar vendo na imagem, né? Causando infecção. E são essas corzinhas da cor de palha, a gente chama de cor de palha. Isso é cancro bacteriano. Exatamente, tá aí também mais uma doença causada por bactéria no tomateiro. E vocês precisam também estar fazendo esse controle dele, né? Como eu já falei, controle de tomateiro, de pragas e doenças. Utilize variedade resistente, utilize água nas raízes da planta, evite muita molhação das folhas da planta. Daí você vai ter uma planta sadia e você pode estar utilizando aquelas caudas que nós utilizamos ali, indicadas para fungos anteriormente. A mancha bacteriana, ela parece uma verruga no tomateiro. Ela é bem interessante também. Então, fica umas pintinhas. E aí, as folhas do tomateiro também ficam enrugadas. Então, há uma perda aí mesmo, quando ela está, uma parte severa dela. Você precisa retirar essas plantas. Não pode deixar. Tem que ser removido. Porque ela ataca folha e fruto. Então, observe que está na folha aqui, mas também os frutos todos com infestação das manchas bacterianas. E aí, para a mancha bacteriana também, nós podemos utilizar aquela calda de alho, anteriormente indicada lá para vocês. E essa aqui, teve até um caso aí em Duas Barras do Fojo, né? Se Gabriel estiver na sala, a gente teve um caso dessa doença, né? É o talo oco, como fala, a podridão mole. O tomate fica até com um cheiro ruim, né, gente? Um odor desagradável. Não serve para nada, não tem como consumir. Ele ocorre em temperatura mais elevada e essa bactéria ela é responsável pela podridão do tomate. Então, ela vai penetrar por ferimentos. E aí é importante uma questão aqui. Você tem que controlar insetos na sua área. Porque se você não controlar os insetos, ele vai causar a injúria. Se você observar, tem um furozinho aqui, ó, no seu tomateiro. Então, vai causar injúria nesse tomateiro. E através desses ferimentos causados por insetos, que vai ocorrer a podridão. Porque o que acontece? Vai favorecer o desenvolvimento da doença, né? Uma vez causada a injúria, a chuva. Então, sobre essa planta, vai ajudar também o desenvolvimento da talo oco ou podridão mole. Então, quando você partir um tomate dele, ele está aguado aqui, sai uma água com odor desagradável. Então, a gente pode estar controlando também com calda de milho, com calda de cinza, com calda de alho, tá? Então, vocês podem estar fazendo esse controle dessa doença aqui, né? Causada também, como eu falei com vocês, por bactérias. Enfim, e tudo que nós falamos para vocês hoje aqui, essa experiência, ela foi testada pela APTA, né? E são várias entidades juntas, a Fundação Luterana, e agricultores experimentadores. É um livrinho que a gente tem, que eu falei para vocês, não sei se vocês conseguem visualizar, esse livrinho aqui, maravilhoso, que vocês podem também estar adquirindo ele. Ele tem várias receitas agroecológicas para poder falar para vocês. Então, hoje o que eu tinha para vocês eram essas práticas.
só fazendo uma pincelada. Conheça a planta, conheça a praga, conheça o ciclo da praga, né? E vocês vão ter um controle da doença e das pragas na área de vocês. A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.